Olá, bom dia com Cristo, a paz de Cristo. Começando o nosso devocional matinal, Bom Dia com Cristo, que acontece sempre às segundas, quartas e sextas, a partir das 10 da manhã. E hoje, em virtude de um compromisso, teve que ser gravado e não ao vivo. Então, Deus possa usar da mesma forma a sua graça e misericórdia, e que essa mensagem venha edificar também a sua vida. Desde já eu peço que você deixe o seu like, os comentários no vídeo, um testemunho dentro do que nós vamos ministrar aqui. E já compartilhe também esse vídeo com pessoas que eu sei que serão abençoadas através dessa ministração da palavra. Bem, o tema de hoje é a importância que a sua presença tem no corpo de Cristo. Todos nós temos um lugar no corpo de Cristo. Uns foram chamados para pastores, outros para obreiros, diáconos, diaconisas, presbíteros. Outros foram chamados para o ministério de louvor, outros têm aquela vocação pela ação social, outros têm aquela paixão pelo evangelismo. Enfim, todos nós podemos cumprir um papel dentro do corpo de Cristo, na igreja, na vida na fé. E na família da fé, tem uma necessidade tão grande que eu creio que você pode suprir. O próprio Deus anda procurando pessoas que se disponham a ser uma presença positiva, efetiva, uma presença abençoadora na vida de outras pessoas. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo de número 30, aqui é Deus falando. Ouça. Busquei entre eles um homem que tapasse um muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amados, aqui no livro do profeta Ezequiel, na altura do capítulo 22, Deus está decretando o seu juízo sobre o seu povo, o povo que virou as costas, o povo que se prostituiu atrás de falsos ídolos, o povo que rejeitou a verdade de Deus e abraçou a mentira do mundo. E o triste nessa história é que Deus procurou alguém que orasse, alguém que se posicionasse espiritualmente e intercedesse pelo seu próximo. E Deus não achou ninguém. Ninguém que orasse, que clamasse, intercedesse para que esse juízo não viesse sobre eles. Eu considero esse um dos versículos mais tristes da Bíblia. É Deus olhando para a terra, conhecendo o coração humano e sabendo das suas debilidades, mesmo assim procurando alguém que se coloque na posição espiritual correta, de intercessor, de intercessora, alguém que vai ter uma presença espiritual na vida de alguém que tape a brecha, alguém que se coloque no muro. É tão bom como ter alguém assim por perto. Todos vocês têm acesso a mim, acesso ao meu telefone, podem me procurar, pedir ajuda, oração, um conselho, compartilhar um testemunho de fé. Mas imagine que você também pode ser uma pessoa assim. Sabe que a sua presença fará diferença na vida de alguém? E para isso você não precisa ser um pastor, não precisa ter um cargo na igreja ou ser uma liderança qualquer. Você só precisa ser um cristão, uma cristã genuína, um servo, uma serva de Deus, alguém que se disponha e se coloque na brecha, alguém que se posicione em favor do seu próximo. Pessoas assim fazem falta. Deus procurou alguém assim e não achou. Mas querem saber de uma coisa? Um grupo de mulheres carentes da cidade marítima de Jope, lá em Israel, um grupo de viúvas. Esse grupo tinha alguém que cuidava delas. Era uma jovem chamada Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita,
Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela cuidava de pessoas. Tabita ou Tabita, Dorcas, como você queira chamar, essa jovem discípula fazia a diferença na vida das pessoas. Ela era o tipo de pessoa que se colocava na brecha do muro, se colocava na posição para proteger, para cuidar. Só que essa mulher passou por infortúnio. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-a no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Olha a diferença que uma pessoa que se coloca na brecha faz na vida de muitas pessoas. Dorcas, ela cuidava das viúvas de Jope, das desamparadas. Elas tinham alguém que se colocou na brecha por elas. E sendo discípula de Jesus, ela pregava o Evangelho e vivia o Evangelho que pregava. Ela fazia caridade, doava esmolas, fazia roupas, se colocava na brecha. Só que essa mulher adoeceu e morreu. Então, os discípulos de Jope ouviram falar que Pedro estava em Lida, que é muito perto. Dá para ir voltar andando? E Pedro não se demorou e foi com eles. Pedro era uma pessoa que se colocava na brecha. Porque Deus naquele momento pode ter procurado em toda a Jope. E não havia ninguém na brecha para orar pela vida de Dorcas e trazê-la de volta aos braços das viúvas que choravam. Eu fico imaginando Pedro vendo essa cena. É de cortar o coração. Pedro chegou e aquelas mulheres cercaram Pedro, mostrando tudo que Dorcas tinha feito. Como ela era importante e era amada e era querida por essas mulheres, porque ela era o tipo de pessoa que se colocava na brecha. Ela fazia diferença na igreja de Jope, na vida das pessoas que criam em Jesus Cristo. E aí chegou alguém que também se colocava na brecha. Deus queria ressuscitar Dorcas e usaria qualquer um que se colocasse na brecha, mas em Jope não havia ninguém que se colocasse na brecha. E aqueles discípulos foram até Pedro, porque Pedro esteve com Jesus. Pedro, inclusive, falhou por não se colocar na brecha quando Jesus precisou dele. E negou a Cristo 3 vezes.
Mas depois da ressurreição, ele esteve com Cristo outra vez, e Cristo fez ele reafirmar o seu amor 3 vezes. E agora Pedro era alguém que sempre se colocava na brecha. E Pedro ouve falar dessa história e vê as viúvas chorando, mostrando as túnicas desesperadas. Aquilo deve ter cortado o coração de Pedro de tal forma que ele pediu que todos saíssem. E ele se colocou na brecha de joelhos. Ah, Deus quer que você se coloque de joelhos, que você se coloque na brecha. Deus procura pessoas que se coloquem na brecha. Pedro ficou de joelhos, ele clamou a Deus e ousadamente, no poder do Espírito, clamou e Deus ressuscitou a menina. A jovem Dorcas abriu os olhos, sentou-se e viu Pedro. E da mesma forma, quando Pedro chegou, as mulheres trouxeram suas túnicas e choravam. Agora Pedro traz a menina viva e devolve as viúvas que choravam. Eu imagino, aquelas mulheres devem ter dado brados de glória a Deus nas maiores alturas. Hosana, Hosana! E abraçaram Dorcas e choraram juntas. Por quê? Porque alguém se colocou na brecha. Se essa mensagem chegou até você, porque Deus quer que você fique na brecha. Que você se posicione espiritualmente. Lance mão de tudo que te separa de Deus. Vá para a comunhão do corpo de Cristo. Você já fez uma aliança com Jesus Cristo, a sua vida está nele. Você pertence a uma congregação de filhos e filhas de Deus. Você faz parte da família de Deus. Olha a diferença que faz alguém da família de Deus só pelo fato de ter se colocado espiritualmente na brecha. E Deus quer usar você. Deus quer fazer a mesma coisa através da sua vida. Mas você precisa se dispor e se colocar na brecha. Vivemos tempos difíceis. E mais do que nunca, Deus deve olhar para a terra, procurando alguém que se disponha, alguém que se coloque na brecha e interceda, para que esse mundo não seja destruído. Mas Deus tem achado pessoas assim? Você tem se colocado na brecha pelo seu semelhante? Você tem se colocado na brecha por tua casa, por tua família? Você tem se colocado na brecha? É tempo de se colocar na brecha. E nós vamos fazer isso agora. Como Pedro fez. Respondendo ao apelo de Deus. E vamos dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Feche teus olhos nesse momento. E ore comigo pedindo que Deus te use para se colocar na brecha e ser testemunha de maravilhas como Pedro foi. Ah, Senhor, eu oro neste momento e uno a minha fé à fé de quem me assiste e ouve. A tua palavra me diz que o Senhor procura alguém que se coloque na brecha, alguém que se coloque no muro, na posição certa para proteger, para orar, para cuidar espiritualmente de vidas. Ó Deus, os capacita. Nos capacita, Senhor, para que possamos viver no centro da Tua vontade e assim possamos com a nossa presença fazer toda a diferença. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem um lugar para cada um de nós no Teu reino e no corpo de Cristo todos nós somos importantes, não há menor nem maior, mas somos todos membros do corpo e por isso somos importantes. Abençoa, Senhor, agora quem ora comigo e que diz: eis-me aqui, usa a mim. Eu me levanto, Senhor, e me coloco na brecha, me usa como teu instrumento.
Me usa como teu instrumento para que quando eu ore, Senhor, o teu poder flua. Para que quando eu dobrar os meus joelhos, milagres aconteçam. Não só na minha vida nem na minha casa. Usa-me também como Pedro foi usado de uma cidade para outra. Usa-me em outros lugares, usa-me no meio da congregação. Usa-me, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, eu coloco a minha vida e te peço. Usa-me. Eu me disponho e me coloco na brecha. E que em nome de Jesus eu possa testemunhar milagres para honra e glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua família. Esse tipo de palavra enche meu coração de alegria, porque é tão bom ver quando a palavra se cumpre. A gente vê alguém que se colocou na brecha e Deus usou como seu instrumento. E que assim seja na sua vida também. E na sua casa, em nome de Jesus. Então, até o próximo Bom Dia com Cristo, se Deus quiser. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede todo entendimento, porque somente nosso Deus pertence toda honra e toda glória, poder e majestade, agora e para todo sempre. Amém. Bom dia com Cristo, se Deus quiser. Até o próximo.